Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu fiz o vídeo, né? Estou fazendo o vídeo para nós falarmos sobre as frações, que na verdade é uma revisão, né? Nós já estudamos esse conteúdo lá no início do ano. Se vocês derem uma olhadinha no caderno de vocês, vocês verão, né? Bastante exercício que nós trabalhamos de fração. E aí, aqui nós vamos estar recordando de novo, para servir de apoio e revisão para vocês, tá? Então, aí, coloquei reconhecendo as frações, revisão. Nós sabemos, então, que toda fração, ela pode ser descrito na forma de A sobre B, né? E aí, nós precisamos estar fazendo as suas identificações. Como que eu consigo identificar? Se eu tenho que elas podem ser descritas na forma de A sobre B, então eu tenho a representação de um número que é chamado de numerador e eu tenho a representação de um número que é chamado de denominador, né? Então, através do numerador e denominador, nós conseguimos estar fazendo o reconhecimento das frações. No primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, né, em forma de um círculo, nós precisamos saber que fração é representada para nós, né, através do esquema pintado, e saber fazer a identificação. Então, nós temos um círculo que foi dividido em 4 partes. Essa parte que está colorida é como se eu estivesse consumido, né? Então, se fosse a representação de uma pizza, eu teria comido uma parte de 4. Então, como que eu conseguiria fazer essa identificação? O numerador, que é o número que fica posicionado na parte de cima, vai referir aquilo que você consumiu, ou seja, aquilo que está pintado. E o denominador, que é o número que fica embaixo, ele corresponde ao total que é representado da sua fração. Então, nesse caso, a parte consumida seria igual a 1. E o nosso denominador, que é o total, ele corresponde a 4 partes. Ou seja, então, nós temos a representação de 1/4. Se você analisar essa fração, você tem que 1/4, quando você trabalha a divisão de 1 por 4, é a mesma coisa que 0,25. Então, nós sabemos que 1/4 corresponde a 0,25. Ou seja, então, todo número que é representado na forma de fração, ele corresponde a um decimal. E todo número decimal, ele corresponde ao número fracionário, tá? Olha só o nosso outro exemplo. Nós temos aí um total de 9 quadradinhos, né? Então, se fosse para eu fazer a identificação do nosso numerador, do nosso denominador, contando tudo, nós temos um total de 9 partes. Quais foram as partes consumidas? 3. Então, a fração representada seria 3/9. Só que se você observar os números 3/9 ou a fração 3/9, vocês conseguem observar que eles são números que dá para trabalhar uma simplificação. O que é simplificação? O mesmo número que você simplifica a parte de cima, você também tem que simplificar a parte de baixo. Não pode ser por números diferentes, tem que ser números iguais. Então, 3 e 9 são números que são divisíveis por 3, né? Porque é múltiplo de 3. Então, ó, 3 dividido por 3 daria 1. 9 dividido por 3 daria 3. Então, 3/9 é a mesma coisa que 1/3. Quando você consegue fazer essa simplificação, esse processo é chamado para nós de fração equivalente, que é quando você consegue estar trabalhando a simplificação de uma fração e encontrando outra fração.
Então, se você dividir 3 por 9, vai ser o mesmo resultado que você pegar 1 e dividir por 3, tá? Então, esse é o processo para nós reconhecermos as frações.